Um livro não deveria transformá-lo em um alvo, mas naquela tarde abafada, quase o fez. O que acontece quando a autoridade encontra alguém que ensinou a essa mesma autoridade como vestir a farda? A resposta se revelaria em uma calçada lotada, onde suposições colidiriam com a realidade e onde a dignidade silenciosa de uma mulher se tornaria uma lição inesquecível. O ar estava denso e úmido sobre a Avenida Beira-Rio naquela terça-feira à tarde, o tipo de calor que fazia o asfalto tremeluzir e os ânimos se exaltarem. Kendra Silva saiu da livraria da esquina com uma sacola de lona pendurada no ombro, seu porte atlético evidente sob a simples regata azul marinho e a calça jeans. Ela passara a última hora navegando, selecionando um romance que um amigo havia recomendado, o tipo de fuga terapêutica que raramente se permitia ultimamente. O rangido dos freios estraçalhou seus pensamentos pacíficos. Uma viatura parou bruscamente na calçada, tão perto que ela instintivamente recuou. A porta se abriu antes que o veículo tivesse parado completamente. "Parada aí!" veio a ordem ríspida. Kendra se virou, sua expressão cuidadosamente neutra, apesar do pico de adrenalina. O policial Derek Medeiros se aproximou com um tipo de arrogância que sugeria que ele já havia decidido como aquele encontro terminaria. Seu uniforme estava impecável, seu distintivo polido, mas algo em seus olhos contradizia o profissionalismo que sua aparência prometia. "Posso ajudar, policial?" Kendra manteve a voz firme, controlada. "Essa sacola." Ele gesticulou com o queixo, a mão repousando no cinto. "Você tem nota fiscal do que está aí dentro?" A pergunta caiu como uma acusação. Ao redor deles, o fluxo de pedestres começou a diminuir. Cabeças se viraram. Celulares surgiram dos bolsos com facilidade praticada, o reflexo moderno de documentar em vez de intervir. "Acabei de comprar um livro", Kendra respondeu, sua mandíbula apertando quase imperceptivelmente. "Há algum problema?" A boca de Derek se curvou em algo que não era bem um sorriso. "Sim, há um problema. Tivemos denúncias de furto em lojas nesta área. Mulheres que correspondem à sua descrição." A frase pairou no ar como fumaça. Kendra sentiu o peso familiar dela. Os detalhes não ditos que compunham sua descrição. Ela já havia enfrentado isso antes, de diferentes formas, ao longo de sua vida. Mas saber que viria nunca amenizava a picada. "Eu gostaria de ver a nota fiscal." Derek continuou, aproximando-se de seu espaço pessoal. "Está na minha sacola." Kendra disse calmamente, alcançando o zíper. Devagar. A mão dele se moveu em direção ao coldre, um gesto teatral que fez vários curiosos ofegarem. Seus dedos pararam. A multidão havia crescido, um semicírculo de testemunhas se formando na calçada. Ela podia ouvir seus murmúrios, sentir seus olhares. Alguns simpáticos, outros curiosos, alguns já filmando. "Policial, vou pegar a nota fiscal na minha sacola." Kendra anunciou claramente, cada palavra deliberada. "Estou me movendo devagar. Estou atendendo ao seu pedido." Ela abriu o zíper da sacola de lona com movimentos cuidadosos, ciente de que cada gesto estava sendo escrutinado, gravado, potencialmente mal interpretado. Dentro estava o romance de bolso que acabara de comprar, sua capa brilhante e nova, sua carteira, uma garrafa de água, protetor labial, o conteúdo mundano de uma tarde comum. Derek arrancou a sacola de suas mãos antes que ela pudesse pegar a nota fiscal. A agressão repentina a fez tropeçar um passo para trás. "Ei!" Uma voz gritou da multidão, mas ninguém avançou. Ele despejou o conteúdo sobre o capô da viatura com força teatral. O livro deslizou pelo metal quente e caiu na calçada de concreto. As páginas se dobraram. A lombada estalou audivelmente no silêncio do verão. A respiração de Kendra engasgou. Aquele livro, especificamente aquele título, tinha um significado que ia além de sua história.
Seu pai o lera para ela quando era jovem, sua voz pintando imagens na escuridão do pequeno apartamento deles. Ele falecera há 3 anos e ela finalmente se sentira pronta para revisitar aquelas memórias. Agora, a capa jazia rasgada contra o pavimento sujo. Ela se abaixou para pegá-lo, seus movimentos lentos e medidos, apesar da fúria crescendo em seu peito. Eu disse para não se mover. Derek latiu, a mão voltando ao cinto. Estou pegando minha propriedade que você danificou, Kendra respondeu, a voz tensa, mas controlada. Ela havia aprendido há muito tempo que demonstrar raiva nessas situações só as escalava. Mas a conformidade parecia uma rendição, e ela já havia se rendido o suficiente. Uma menininha de vestido rosa se apertou na perna da mãe ali perto, os olhos arregalados. Mamãe, por que ele está sendo mal com aquela moça? A voz da criança ecoou no silêncio tenso. Shh, meu amor, a mãe sussurrou, puxando a filha para mais perto. Derek vasculhou a carteira de Kendra, puxando seus cartões de crédito, sua carteira de motorista. Ele examinou cada item como se procurasse evidências de um crime que existia apenas em sua imaginação. Parece que está tudo em ordem, uma voz de mulher gritou sarcasticamente da multidão. Talvez você devesse pedir desculpas e deixá-la ir. O pescoço de Derek ficou vermelho. Isso é assunto da polícia. Todos fiquem afastados. Isso é assédio, outra voz rebateu. Todos estamos testemunhando. Os movimentos do policial ficaram mais agitados. Ele estava atuando para uma plateia agora, e a plateia não estava apreciando a performance. Ele precisava justificar suas ações, provar que a abordagem era justificada. Suas mãos se moveram para os bolsos menores de sua sacola, procurando por algo, qualquer coisa. Policial, você precisa declarar sua causa provável, Kendra disse, seu treinamento jurídico vindo à tona. Você não articulou nenhuma suspeita razoável, além de uma descrição vaga. Não me diga como fazer meu trabalho, senhora. A voz de Derek subiu um tom. Vocês sempre acham que sabem mais. A frase detonou no espaço entre eles. Vocês. 2 palavras que carregavam séculos de peso, de suposições, de descarte sistêmico. O murmúrio da multidão se intensificou. Com licença. Kendra se ergueu em toda a sua altura, seu porte atlético de repente parecendo mais imponente. Vocês? Derek percebeu seu erro tarde demais. Seus olhos voaram para os celulares ao redor, as testemunhas gravando. Isso não, eu não quis dizer. O que você quis dizer? Kendra insistiu, sua voz ganhando força. Por favor, ilumine a todos nós. O que exatamente você quis dizer com isso? Ele gaguejou em busca de palavras, sua confiança anterior desmoronando. Há um protocolo e você não está cooperando. Cumpri com todos os pedidos, Kendra rebateu. Fui respeitosa. Mantive a calma, apesar de você destruir minha propriedade e violar meus direitos na frente dessas testemunhas. A mandíbula de Derek se apertou. Ele estava perdendo o controle da narrativa e sabia disso. Em sua experiência, civis recuavam quando confrontados com a autoridade. Pediam desculpas mesmo quando inocentes. Se faziam pequenos. Aquela mulher não estava fazendo nada disso. Vire-se! Ele comandou de repente. Mãos para trás. A multidão irrompeu em protesto. Por quê? Ela não fez nada. Isso está errado. O coração de Kendra batia forte, mas ela se forçou a respirar devagar. Com base em que você está me detendo? Você está sendo presa por obstrução e comportamento suspeito. Comportamento suspeito. Kendra repetiu lentamente, deixando o absurdo pairar no ar. Lendo por ser negra, você quer dizer? Não faça disso uma questão de raça. Derek retrucou, alcançando suas algemas. Você fez disso uma questão de raça no momento em que me parou sem motivo. Kendra respondeu, sua voz ecoando pela rua.
Você viu uma mulher negra com uma sacola e presumiu criminalidade. Isso se chama perfilamento racial, policial. A mão dele apertou seu pulso, mais forte do que o necessário. Ela fez uma careta, mas não se afastou. A resistência só lhe daria justificativa para a escalada. Isso é agressão! Alguém gritou. Todos estamos gravando isso. Derek hesitou, de repente ciente de quantas câmeras estavam apontadas para ele. Seu aperto afrouxou um pouco, mas ele não a soltou. Verifique a identidade dela, a voz de um homem sugeriu da multidão. Pelo menos faça isso antes de prendê-la. O suor escorria da testa de Derek. Ele se encurralou e a multidão percebeu isso. Com a mão livre, ele alcançou a pilha de pertences de Kendra no capô da viatura, vasculhando o conteúdo derramado de sua carteira. Seus dedos encontraram algo duro e retangular em um bolso lateral. Ele o puxou, esperando outro cartão de crédito. Em vez disso, viu-se encarando uma carteira de identidade militar, do tipo com recursos de segurança embutidos e selos oficiais. A cor em seu rosto mudou. Sua boca secou. Kendra o observou ler, viu o exato momento em que o reconhecimento surgiu. Ela permaneceu em silêncio, deixando a descoberta falar por si. Marinha do Brasil. Derek leu em voz alta, sua voz falhando. Comando de Treinamento de Operações Especiais. A multidão se apertou. Ela é militar? Operações Especiais. Isso é treinamento de elite. Ah, esse cara está encrencado agora. Os olhos de Derek escanearam mais abaixo no cartão. Sob o nome e a patente de Kendra estava sua posição. Instrutora sênior. Curso de qualificação de operações especiais. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Essa é a minha identificação. Kendra disse calmamente, seu tom mudando de defensivo para autoritário. Acredito que você esteja familiarizado com ela. Ele olhou para ela. E ela viu o momento em que sua memória alcançou o presente. Seus olhos se arregalaram. Você, ele sussurrou. Sim, Kendra confirmou. Eu, instrutora Silva, do seminário de treinamento tático que você frequentou há 2 anos. Aquele em que você falhou nos cenários de ética e julgamento. 2 vezes. A multidão caiu em um silêncio atordoado. Aquela revelação reformulou tudo o que haviam testemunhado. Não era apenas uma cidadã sendo assediada. Era uma instrutora militar que havia treinado a aplicação da lei, sendo perfilada por alguém que ela mesma havia tentado ensinar. A mão de Derek se afastou de seu pulso. Eu não reconheci. Você não me reconheceu porque nunca realmente me viu. Kendra interrompeu, sua voz cortando a desculpa dele. Nem então, nem agora. Você viu uma mulher. Você viu a cor da minha pele. Você viu suas próprias suposições. Mas você nunca viu a pessoa. Ela deu um passo à frente, retomando seu espaço. Derek instintivamente recuou. Nas minhas sessões de treinamento eu ensino oficiais sobre viés inconsciente. Kendra continuou, sua voz carregando o peso da autoridade profissional. Eu os ensino sobre direitos constitucionais, sobre desescalada, sobre tratar cada cidadão com dignidade, independentemente de sua aparência. Você se lembra de algo disso, policial Medeiros? Seu nome, pronunciado em voz alta, o fez estremecer. Ela se lembrava dele. Apesar de ter ensinado centenas de oficiais ao longo dos anos, ela se lembrava do nome dele, de seus fracassos, de sua incapacidade de separar seus preconceitos de seu dever. Eu estava seguindo o procedimento. Derek gaguejou fracamente. Procedimento, Kendra repetiu, a palavra pesada de decepção. Seu procedimento foi parar uma mulher saindo de uma livraria sem causa provável. Humilhá-la publicamente, danificar sua propriedade, usar força física durante uma abordagem investigativa menor. Diga-me, qual parte do manual de procedimentos cobre isso? Ele não tinha resposta. Sua arrogância anterior havia evaporado completamente.
substituída pela postura de um estudante sendo repreendido por falhar em um teste básico. Você tinha poder nesta situação, Kendra disse, sua voz diminuindo, forçando todos a se inclinar para ouvir. Um distintivo, uma arma, a presunção de autoridade. E como você usou esse poder? Para alvejar, para intimidar, para humilhar. Ela se abaixou e pegou seu livro danificado, aninhando-o contra o peito. Este era o romance favorito do meu pai. Ele era um faxineiro que nunca passou do ensino fundamental, mas acreditava no poder das histórias, da educação, de se aprimorar. Ele me ensinou que o conhecimento não era um luxo, era uma arma contra a ignorância. Seus olhos se fixaram nos de Derek. E a ignorância policial é a coisa mais perigosa que uma pessoa fardada pode carregar. A frase ressoou pela multidão como um sino. Celulares capturaram cada palavra. Isso não era mais apenas um confronto. Era um momento de aprendizado, transmitido em tempo real para inúmeros espectadores. Você falhou no meu curso porque não conseguiu separar seus vieses pessoais de suas responsabilidades profissionais. Kendra continuou implacavelmente. Escrevi em sua avaliação que você precisava de um treinamento corretivo sério antes de ser autorizado a interagir com comunidades diversas. Recomendei supervisão adicional. Diga-me, seu departamento seguiu essas recomendações? O silêncio de Derek foi resposta suficiente. Imaginei que não. Kendra começou a recolher seus pertences espalhados, colocando-os cuidadosamente de volta em sua sacola. Sabe qual é a ironia? Eu passo meus dias treinando operadores de elite, ensinando-os a ver além de julgamentos superficiais, a avaliar ameaças com base em comportamento e evidências, não em preconceito. E, no entanto, aqui estou eu, sendo julgada por alguém que nem sequer conseguiu passar no meu curso básico. Ela fechou o zíper da sacola e a jogou sobre o ombro. A multidão permaneceu paralisada, observando a completa inversão da dinâmica de poder. Eu poderia registrar uma queixa formal? Kendra disse pensativamente. Poderia contatar seu comandante, a corregedoria do seu departamento. Tenho testemunhas, gravações, evidências documentadas de perfilamento racial e uso excessivo da força. O rosto de Derek empalideceu. Sua carreira estava em jogo, e todos que assistiam sabiam disso. Mas não vou, Kendra continuou, e uma onda de surpresa percorreu os curiosos. Não hoje. Em vez disso, vou lhe dar algo mais valioso do que uma repreensão. Ela se aproximou, perto o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir suas próximas palavras claramente, embora os celulares próximos pudessem captá-las. Estou lhe dando uma escolha, policial Medeiros. Você pode aprender com este momento, ou pode repeti-lo. Você pode reconhecer seus vieses e trabalhar para superá-los. Ou pode continuar sendo o tipo de policial que torna as comunidades menos seguras. O tipo que corrói a confiança. O tipo que prova todo o estereótipo negativo sobre a aplicação da lei. Ela pegou seu próprio celular, abrindo o aplicativo da câmera. Estou documentando este encontro também. Cada detalhe. Estou anotando a hora, o local, o número do seu distintivo e a natureza desta abordagem. Este registro existirá, arquivado com minhas observações profissionais. Derek encontrou sua voz, mal um sussurro. O que você vai fazer com isso? Isso depende inteiramente de você, Kendra respondeu. Se eu souber de outro incidente como este com seu nome envolvido, se você falhar em aprender esta lição, então esta documentação se tornará parte de um padrão, evidência de má conduta repetida. Mas se você realmente levar isso a sério, se você se tornar o policial que jurou ser, então talvez isso fique entre nós como um lembrete de quem você não quer ser. Ela sustentou o olhar dele por um longo momento, deixando o peso da responsabilidade se assentar em seus ombros. A escolha é sua, ela finalizou. Mas entenda isto, estou observando, e não sou a única.
Ela gesticulou para a multidão, para as dezenas de celulares ainda gravando, para as testemunhas que se lembrariam daquele dia. Kendra se virou para sair, os ombros retos, a cabeça erguida. Enquanto passava pela multidão reunida, várias pessoas começaram a aplaudir. Lentamente no início, depois crescendo para aplausos genuínos. Alguém gritou: "Obrigado pelo seu serviço." Outra voz acrescentou: "Você lidou com isso com tanta graça." Uma jovem com o celular ainda levantado parou Kendra suavemente. "Senhora, o que você disse sobre o conhecimento ser uma arma contra a ignorância? Aquilo foi poderoso. Posso compartilhar este vídeo?" Kendra fez uma pausa, considerando. "Sim," ela disse finalmente. "Mas se você o fizer, inclua esta mensagem. Isso não é sobre um policial ruim. Isso é sobre sistemas que permitem que esse comportamento continue. Isso é sobre a necessidade de responsabilidade real, treinamento real, mudança real. Certifique-se de que as pessoas entendam isso." A mulher assentiu seriamente. "Farei. Prometo." Enquanto Kendra continuava pela calçada, o sol da tarde projetava longas sombras sobre o pavimento. Atrás dela, Derek permanecia paralisado ao lado de sua viatura, cercado pelos conteúdos espalhados de sua sacola, que ele não havia terminado de recolher. Seu rádio chiou com uma chamada que ele não atendeu. Um menininho puxou a mão do pai enquanto Kendra passava. "Pai, ela é uma super-heroína." O pai sorriu suavemente, observando sua figura se afastando. "Não do tipo que usa capa, filho, mas sim, eu diria que ela é." Kendra ouviu a troca e sentiu algo se afrouxar em seu peito. Esse confronto poderia ter terminado de forma tão diferente. Ela conhecia as estatísticas, sabia quantos encontros semelhantes escalaram para a tragédia. Seu treinamento militar a havia ensinado a manter a calma sob pressão, mas nenhuma quantidade de treinamento poderia preparar alguém totalmente para a indignidade de ser perfilado, alvo, questionado por simplesmente existir. Ela pensou em seu pai, nas incontáveis vezes em que ele deve ter enfrentado tratamento semelhante sem as credenciais para se defender. Quantas indignidades ele engoliu em silêncio. Quantas vezes ele foi parado, questionado, feito para se sentir menos que humano, tudo porque alguém em posição de autoridade não conseguia ver além da cor de sua pele? O livro danificado em sua sacola parecia mais pesado agora, carregado de memória e significado. Ela compraria uma nova cópia, mas este rasgado ficaria com ela como um lembrete, evidência de que a luta não havia terminado, que a vigilância era necessária, que o silêncio equivalia à cumplicidade. Seu celular vibrou com mensagens. A notícia já havia se espalhado por sua rede militar. Colegas entrando em contato, oferecendo apoio, expressando indignação em seu nome. Ela responderia mais tarde. Agora, ela só queria chegar em casa para processar o que havia acontecido em particular. Mas ao virar a esquina para uma rua mais tranquila, Kendra se permitiu um pequeno sorriso satisfeito. Ela se manteve firme, ela se recusou a ser diminuída, e talvez, apenas talvez, ela tivesse ensinado a um policial uma lição que ele realmente se lembraria. A questão era se ele escolheria aprender com isso. De volta à Avenida Beira Rio, a multidão se dispersou lentamente. Derek permaneceu ao lado de sua viatura, olhando para a calçada vazia onde Kendra havia estado. Suas mãos ainda tremiam, sua mente repassava o encontro, vendo-o agora através de outros olhos, através das lentes das câmeras, através da perspectiva da mulher a quem ele havia injustiçado. Ele se lembrou dela do curso de treinamento agora, embora nunca tivesse admitido em voz alta. Ela havia sido exigente, rigorosa, recusando-se a aceitar a mediocridade de qualquer um dos oficiais em seu programa. Ele havia ressentido a autoridade dela na época, reclamara com seus colegas que ela era muito rígida, muito crítica.
Ele havia falhado em seus cenários porque havia se baseado em suposições em vez de evidências, em estereótipos em vez de observação. Ele não havia aprendido a lição então, mas ali, cercado por testemunhas de sua má conduta, ele se perguntou se finalmente a havia aprendido agora. O calor da tarde pesava, enquanto Derek finalmente começou a recolher os itens espalhados do capô da viatura. Seu rádio chiou novamente, a central chamando o número de sua unidade. Ele teria que atender eventualmente, teria que explicar por que esteve fora de serviço por tanto tempo. Teria que decidir se registraria um relatório sobre o encontro e, em caso afirmativo, qual versão dos eventos documentar. A verdade o faria parecer terrível. Mas os vídeos já estavam online. A verdade não era mais dele para controlar. Enquanto Kendra Silva caminhava para casa pelas ruas da cidade, o peso da tarde gradualmente se aliviou de seus ombros. Ela enfrentou a autoridade e venceu, não pela agressão, mas pela dignidade, não pela violência, mas pela verdade. Seu pai teria se orgulhado. Ela carregava esse orgulho consigo, junto com o livro rasgado que, de alguma forma, significava mais, agora do que antes. Amanhã, ela voltaria ao seu trabalho treinando a próxima geração de combatentes. Ela continuaria a ensiná-los sobre julgamento, sobre viés, sobre a responsabilidade que vem com o poder. E ela adicionaria a história de hoje ao seu currículo, um exemplo de por que as lições importavam, por que o treinamento era essencial, porque a complacência diante da injustiça tornava todos menos seguros. Mas esta noite ela lamentaria a dignidade que teve que lutar para manter, a normalidade que havia sido roubada pelo preconceito de outra pessoa, a tarde simples que se transformara em mais uma batalha em uma guerra que ela estava cansada de lutar. O progresso era lento, doloroso, medido em momentos como esses, mas era progresso, no entanto. E Kendra Silva continuaria avançando, um confronto, uma lição, um momento de verdade de cada vez.